Buenas tardes a todos os obreiros, a todas as obreiras, colaboradores, CPOs, grupos e a todos os servos que todos os domingos participam com nós outros desta classe, que é uma classe que, graças a Deus, ha edificado, ha deixado os servos pendente e alerta, porque se não estamos vigilando, nós outros acabamos caindo em uma trampa do mal. Antes de meditarmos, porque estamos meditando todos os domingos, e na primeira epístola de Pedro, e hoje nós outros vamos seguir a meditação dele capítulo 2, e vamos edificar com toda certeza nossa vida espiritual. Vamos falar com Deus para que Ele conduzca esta classe. Mi Deus e mi Padre, em o nome de nosso Senhor Jesus, primeiramente eu lhe pido, abra o entendimento, abra os olhos espirituais de tus servos, para que eles possam escutar tu voz e hacer caso, porque não basta escutar. Quantos já disseram, eu escutei a voz de Deus, mas não hizo caso, e por não hacer caso, foram sequestrados, foram presos por um laço dele maligno, dele enganador. E se há algum servo, algum obreiro, alguma obreira, que está cerca de cair em um laço, desperta-lo antes que seja demasiado tarde, porque não é fácil, Senhor. Quando um servo é sequestrado, é uma guerra para resgatá-lo, para traê-lo novamente a tu reino, a tu luz. Salimos das tinieblas e não pretendemos volver mais a las tinieblas, nem tampouco ter algo em nossa vida que agrade a las tinieblas. Se há alguém disposto, quita esta indisposição, com algum dolor, seja curado aí a hora deste dolor. Se há algum problema que ha sacado, mi Padre, la paz de tu servo, que o Espírito Santo resolva este problema, seja problema solucionado, e seja tus servos bendecidos em nome de Jesus. Amém. Bueno, corra sua Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Mas, primeiramente, veja o tema da classe de hoje. Não seja rebelde. Nós outros não podemos ser rebelde, porque todo aquele que é rebelde é em contra ele próprio Deus, a própria palavra de Deus. E eu nunca vi um rebelde ter sua vida bendecida ou alcançar a salvação. Mas aquele que são humildes e reconhece seus erros e deixa de ser rebelde para ser fiel, estes têm um encontro verdadeiro com Deus. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 6, assim está escrito, preste atenção, pois isto se encontra em la Escritura, e aqui pongo em Sião uma pedra escorrida, uma preciosa pedra angular, e ele que creia em ele não será avergonçado. Esta pedra escorrida é nosso Senhor Jesus. E todo aquele que crê nele, jamais será avergonçado. Veja que Jacó tinha uma vida de vergonha, prosperou, claro, conquistou muitas coisas, mas em determinadas situações de sua vida havia vergonha.
porque ele aún não havia se entregado totalmente para Deus. Porque quando há uma entrega de vida para Deus, jamais a pessoa será avergonçada. O que me chamou a atenção em este versículo foi esta palavra, esta frase: pongo em Sião uma pedra escorrida. Vê que Deus não põe nada que ele não escorreu. Se eu estou aqui, se você está servindo a Deus, foi ele que nos escorreu. Não foi eu que elegi a mim, mas ele me elegeu para ser esta obra tão magnífica, tão poderosa, que eu tenho dito a todos os servos: a obra de Deus é maravilhosa, é um prazer hacê-la, mas a obra de Deus, ao mesmo tempo que é uma maravilha, um privilégio, é perigosa. É perigosa para quem quer hacê-la a sua maneira, quer hacê-la de sua maneira, a seu modo, e por isso muitos terminam tropeçando, porque a obra de Deus tem que hacê-la de acordo com a vontade de Deus. Aí está a explicação. Sião é a igreja, e como cabeça ou fundamento de esta, se há escolhido uma pedra principal, que és ele Cristo, para que todo aquele que ponga sua confiança em ele não seja defraudado. Eu tenho, os terdes também têm colocado toda a confiança em ele. Não és em la religião, não és em homens, porque quando uno coloca toda a sua confiança em uma religião ou em homens, uno queda decepcionado quando o homem falha, porque os homens são falhos. Mas quando uno coloca toda a sua confiança nele, Senhor Jesus, que és a pedra principal, uno nunca será defraudado, uno nunca será decepcionado, uno nunca será avergonçado. Aí diz mais: a confiança só pode surgir sobre um fundamento, a verdade. Eu só aprendi a confiar em Deus depois que eu me inteirei de la verdade. Quando a verdade foi revelada a mim por meio do Espírito Santo, esta verdade revelada nasceu adentro meu esta confiança, que não estou solo, e que tudo que Deus me ha dito, e que tudo que Deus me pede, Ele pede porque Ele sabe o que está sendo. Porque Abraão confiava em Deus por meio da palavra. Porque Isaac também confiava em Deus por meio da palavra. E quando Jacó, por meio da palavra, ele também empenhou sua palavra, ele passou a confiar em Deus. E esta confiança lhe causou um câmbio de identidade. Aí diz mais assim: todos os verdadeiros cristianos, ou servos de Deus, são linaje escorrido, uma família, um povo distinto do mundo, de outro espírito, em ele princípio e em la prática. Ou seja, nossos princípios nos hacen entender o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E não somos povo diferente ou um povo distinto apenas, mas um povo que hoje e coloca em prática o que hoje. Aí diz mais, que nunca poderia ser, pero foram escorridos
em Cristo para ser tal, e santificados por seu Espírito. Ou seja, eu nunca merecia, por os méritos, estar aqui, porque não tenho méritos, não tenho condições de estar aqui, tão poucos ter, mas fomos escorridos pela misericórdia de Deus. E através desta misericórdia, uno se humilha a cada dia, e Ele próprio, Espírito Santo, é que dá condições de uno servir a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu primeiro estado era um estado de tinieblas, se acorda? Quando Jesus nos encontrou, onde estávamos? Sujos, llenos de tinieblas, mentirosos. Éramos aquele tipo de persona que agradava a carne, se acorda? As tinieblas nos faziam personas perturbadas. Ou não era assim? Hijos rebeldes, traicioneiros, personas que guardavam ressentimento, personas que guardavam ressentimento e também sentimento de vingança. Éramos assim, ou não éramos assim? Havia dias que nos despertavam uma amável persona, e havia dias que despertávamos com rábia de todo e de todos. Éramos escravos das tinieblas, porque na realidade não foi eu que encontrei a Jesus, porque Jesus nunca esteve perdido. Foi Ele que me encontrou, porque eu sim estava perdido e era sacrificado pelas tinieblas. Aí ele diz mais, que foram chamados sino que foram chamado delas tinieblas para a luz. Deus me chamou, Deus lhe chamou, Deus ha chamado muita gente que se encontra em las tinieblas, em la vida suja. Agora, se uno vá dar ouído ao chamado de Deus, é outra história. Quando Deus me chamou, eu vim, e eu vim, me liberei, me limpiei, abandonei a vida vieja por uma vida nova, porque não é fácil. Sair das tinieblas, não basta venir, eu vou para a igreja e eu serei livre das tinieblas. Quantos que seguem frequentando igreja A, igreja B, estão llenos de tinieblas? Não é a igreja que quita as tinieblas, mas a entrega e a decisão de uno de colocar a vida à disposição de Deus. Coloque sua vida à disposição de Deus e as tinieblas não quedarão em suas vidas. Aí diz mais, delas tinieblas para a luz, donde receberam alegria, prazer, prosperidade e o mais importante, a salvação. Eu recebi alegria, sanação, prosperidade, mas minha maior conquista, obreira, não foi as conquistas materiais, foi minha salvação. A maior conquista que eu pude alcançar foi a certeza que um dia eu estarei com meu Senhor Jesus em um lugar de glória. Esta é a maior conquista que um servo pode obter dele Senhor Jesus. Versículo 7 dele capítulo 2. Este precioso valor és posto para vós outros, los que creeis, pero para los que não creem, la pedra que desecharam los construtores, esta em pedra angular se ha convertido. Ou seja, quando nosso Senhor Jesus vino, ele foi rechaçado. E rechaçado por quem não deveria rechaçá-lo.
E quantas pessoas com atitudes vivem rechaçando ele, Senhor Jesus, aceitando um pensamento sujo, aceitando comer de um alimento podrido que danha seu corpo espiritual, aceitando em sua cabeça coisas que não agradam a Deus. Ou seja, é o mesmo, um está rechaçando a este Deus. Por isso que ele diz, este precioso valor és. Qual é esse precioso valor? É quando a pessoa coloca sua vida à disposição de servir a Deus. Coloque lá a explicação, aí está a frase que me chamou mais a atenção. Este precioso valor és. Aí vamos ler a explicação. Para a igreja que entende ele fundamento de la verdade, Cristo vem a ser apreciado e atesorado como algo valioso. Quem és del Espírito sabe que nosso maior valor é Cristo, não é as conquistas. Você crê que o mais importante para Jacob foram as conquistas? Não. O mais importante para ele foi ser a própria bendição. Porque quem é a própria bendição, o que uno mais está aferrado é em sua salvação. Há prosperidade? Amém. Não há prosperidade? Amém. Hubo conquistas? Amém. Não hubo conquista? Amém. Mas meu tesouro principal é meu Senhor Jesus. Aí diz mais assim, para a igreja que entende ele fundamento de la verdade, Cristo vem a ser apreciado e atesorado como algo valioso. Mientras que para os que não creem, esse fundamento angular para a construção de la confiança não pode ser alcançado. Ou seja, para quem não crê, esta confiança não é alcançada. Porque quando uno se entrega de corpo, alma e espírito, sua confiança em Deus é distinta da confiança de aqueles que não se entregaram a Deus. Quantos hão dito que confiam em Deus e se aferram a tantas coisas? Vão allá, vão acá, busca os brujos, busca isso, busca aquilo. Quem confia em Deus, só busca a Deus. E Deus não é algo que você pode ver ou tocar. Deus é Espírito. Por isso que ele diz, meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Deus é Espírito. E quando você crê que ele existe, adentro sujo, generado por ele Espírito Santo, nasce uma confiança que um ser humano comum, corrente, não tem. Quem tem o Espírito Santo tem uma confiança que os incrédulos miram e quedam impressionados por la confiança e la certeza de um. Aí ele diz mais assim, destacamos a frase para vós outros, este precioso valor és, la hermosura de Cristo és apreciada por los que creem. Aqueles que creem, ver e mira todos os dias, como está escrito aí, a hermosura de nosso Senhor Jesus. Creemos que és interessante, que Simão Pedro, um pescador rudo, utilizara a palavra precioso. Não era palavras de um homem como Pedro, porque Pedro era um tipo que não tinha estudo, era um tipo que nunca pôde estudar, era grosseiro.
Mas mire que das palavras deste homem, da boca desse homem, saiu esta palavra, precioso, hermosura. Por isso que está escrito aí, esta palavra é mais bem usada pelas pessoas mais refinadas ou delicadas, que se expressam com um vocabulário mais escorrido. Pero cada vez que Pedro falou de Cristo ou de seu sangue, utilizou esta palavra. Veja a transformação que o Espírito Santo hizo em Pedro. Hasta passou a ter palavras delicadas, porque a obra de Deus transforma de verdade nossa natureza. Me acuerdo eu que quando cheguei à igreja, eu era Jorge de uma natureza, mas ano depois de ano na igreja, eu era outro Jorge. Quando ele pastor chamou minha madre para falar com ela, porque ele pastor queria levantar-me a obreiro, e ele pastor digo, senhora Maria, cuente-nos em que Jorge ha melhorado neste ano na igreja. E minha mamãe digo, pastor, desculpa, pero não he visto melhor em meu hijo. Meu hijo não melhorou depois que vino à igreja. Meu hijo se transformou depois que ele teve o encontro com ele Espírito Santo. Não houve melhora, houve uma transformação. Mas a transformação que Deus hizo não foi solo. Deus necessitou de minha parte, de minha entrega. Deus não vai cambiar você se você não quer cambiar. Deus só cambia quem quer cambiar. Deus só transforma quem quer ser transformado. E como eu mostro que eu quero ser transformado? Com as atitudes que tomo. Versículo 28, para finalizar. Pedra de tropeço e roca de escândalo, pois eles tropeçam porque são desobedientes à palavra. E para ello estavam também destinados. Ou seja, toda a pessoa que não obedece à palavra, o que você espera que vai suceder com esta pessoa? Já vai a tropeçar. Porque a palavra manda hablar a verdade. Mas não habla a mentira. Você vai tropeçar. A palavra manda respeitar e não ser uma pessoa que não tenha respeito. Deus manda perdonar, não guardar nenhuma classe de ressentimento, não ter malos olhos, mas a pessoa sigue guardando ele passado, ressentimento, um montão de coisas dentro dele coração. O que você crê que vai passar com esta pessoa? Já vai a tropeçar. A Bíblia manda sermos servos. Não estamos preocupados com posição, não estamos preocupados com um cargo na igreja, não está preocupado em servir. Mas há pessoas que se preocupam com uma posição, que se preocupa em querer aparecer. Esta pessoa, mais temprano ou mais tarde, esta pessoa já vai a tropeçar. Se eu não quero tropeçar, eu tenho que obedecer simplesmente a palavra. Aí está a frase que me chamou mais atenção. Pois eles tropeçaram porque são desobedientes à palavra. Não és desobediente à igreja, não és desobediente a um homem, mas desobediente à palavra. A palavra manda diezmar. Se eu estou diezmando, a quem eu estou sendo obediente? À palavra, a Deus. E se eu não hago, estou sendo desobediente. A palavra manda ser marido de uma só mulher, mulher de um solo marido, mas uno adultera. O que uno está sendo? Está desobedecendo. Então se uno vai a tropeçar. E quando tropeça, a caída não é sencilla,
é uma caída que traz grandes consequências. Os desobedientes, por não poder ser alcançado, se converte em tropeço, para que a confiança não pueda surgir, como lo qual solo queda la caída. Quando a pessoa não é obediente, ela nunca confiará. Deus sempre dirá, vaja por aqui, e o que não é obediente, vai para o outro lado. Não haga assim, sempre hace de la maneira que não deveria ser. E o desobediente sempre termina em la caída. Todos que caem, todos, seja quem seja, caiu. Se caiu, é porque o Espírito Santo falou, alertou, dijo, não haga isso. E a pessoa desobedeceu e tropeçou. Já dijimos que a pedra era uma figura do Senhor Jesus Cristo. Quando ele chegou ao mundo, foi rechaçado por seu próprio povo. Para os suyos vino, pero los suyos não lo receberam. Ele vino para seu povo, mas seu povo não recebeu, não aceitou ele, rechaçou a ele. Quem o recebeu foi bendecido por ele. E não só foi rechaçado, ele em aquele tempo, sino que nós outros também vivamos em um mundo que lo rechaçava. Eu antes de me converter, você antes de se converter, vivíamos em um mundo, em atitudes que mostrávamos que estávamos rechaçando ao Senhor Jesus. Mas graças a Deus, Ele se revelou para nós outros e nos encontrou perdidos, llenos de tinieblas. E nós outros abrimos os olhos e nos demos conta que Ele é a pedra, a roca principal, onde colocamos nossa vida firmada nele, hasta a morte. Aí diz assim para terminar, uma de las ações mais hipócritas do mundo é rechaçar alguém que sacrificou toda a sua vida por la humanidade. Vê que a humanidade ha rechaçado Jesus. Dia tras dia, você percebe que aquele mundo vai quedando pior. Dia tras dia, a iniquidade, a vida suja. Ultimamente, hemos visto coisas que nos deixam assim assustados. Não é verdade? E a cada dia vai quedando pior. Mas o que nos mantém firme com Cristo é a certeza que estamos sacrificando por Ele. E Ele vendrá por nós outros para nos dar esse direito da vida eterna. Para terminar, diz assim, hoje, Jesus Cristo és para todos uma pedra sobre a qual se pode apoiar e poner-se de pé, ou uma pedra de tropeço. Eu encontrei esta pedra, eu pude me apoiar em esta pedra, eu pude me levantar em esta pedra, mas eu he visto muitos que encontrou esta pedra preciosa e tropeçou. Tropeçou por quê? Porque quis tropeçar. Porque depois que eu encontrei esta pedra, Jesus Cristo, me apoiei e Ele não me rechaçou. Me levantei e hasta hoje estou aqui. Mas não puedo barrar la guardia. Se acorda que hablamos ayer na reunião de obreiros? Não podemos barrar la guardia. Porque quando você barra a guarda, você poderá tropeçar. E se tropeça, a caída é feia. Hemos visto
muita gente que antes estava de pé, apoiado em esta pedra, barrou a guarda. Sabe quando você barra a guarda? Quando você permite escutar o que não é para escutar. Quando você comenta algo que não era para comentar. Quando você corre seu celular e vê vídeos inadequados. Quando você, e na própria internet, se involucra em coisas que não agradam a Deus. Você está barrando a guarda. Quando você está sendo tentado a adulterar. E você permite ser tentado. Quando você está sendo tentado a prostituir-se, a tocar em algo que não lhe pertence. É essas coisas que muitos han hecho e barrado a guarda. Já não leem mais a Bíblia como leia antes. Já não vem nos dias sábado como venia antes, já não participa da classe dia domingo como participava antes, vai barrando a guarda. E quando ele mal vê que ele fogo está barrito e que um está distraído, é onde ele prepara as trampas e um tropeça e um cai. E a caída é muito feia. Cuidemos-nos. Próximo domingo, vamos a ler ele versículo 9 adelante. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo falou com todos ustedes. Vaja se preparando, obreiro, obreira, porque próximo domingo, ou melhor, próximo sábado, dia 24, não haverá reunião para obreiros. Porque vamos a participar com o senhor o bispo Gustavo, próximo domingo, dia 25, às 5 da tarde, aqui nele Templo da Fé, todos os obreiros uniformados, todas as obreiras uniformadas, todos os colaboradores uniformados, grupos e servos, todos. Seria bueno que todos lutaram para trazer um discípulo. Todos os obreiros de Guayaquil, todas as obreiras de Guayaquil, todos os colaboradores, grupos e servos, devem vir uniformados e devem lutar para trazer um discípulo. Será 5 da tarde com o senhor o bispo Gustavo. Cada reunião que acontece ha sido uma maravilha. Acontece um avivamento espiritual, não só em ustedes, mas em nós outros também, pastores, que participamos, porque sempre o senhor o bispo se prepara, se edifica para esta reunião, porque ha passado algo novo, algo que aviva nossa comunhão com Deus. Então, vá se organizando, que próximo sábado, dia 24, não há reunião para ustedes, mas dia 25, domingo, às 5 da tarde, todos os de Guayaquil, obreiros, obreiras e colaboradores uniformados, e traga um discípulo. E por causa dessa reunião dele dia 25, não haverá classe para obreiros e colaborador, porque eu quero que vocês se preparem. Se preparem para esta reunião às 5 da tarde. Vamos falar com Deus e agradecer. Mi Deus e mi Padre, nós outros lhe agradecemos por esta classe. Lhe agradeço pela Santa Bíblia, que nos revelou e que nos há revelado todos os dias que tu eres a pedra principal, a pedra hermosa, que não deve ser rechaçada, a pedra onde nós outros nos apoiamos, nos levantamos para lhe servir. Lhe agradecemos, Deus meu, porque ele, Senhor, nos encontrou nas tiniebras, sujos, endemoniados, mas ele, Senhor, com tu santa misericórdia, nos lavou de todo o lodo dele pecado, nos limpiou e nos converteu morada do Espírito Santo. Deus amado e poderoso, bendiga próximo domingo, às 5 da tarde, esta grande reunião que bendicirá
não solamente obreiros, colaboradores, CPOs, mas bendicirá a todos os grupos em nome dele, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E eu sigo avisando, se algum de ustedes tem algum problema, alguma necessidade, se algo está passando, e você diga, pastor Jorge, necessito que você me oriente, porque está passando isso, aquilo. Não deixe cair, porque há gente que primeiro cai para depois buscar ajuda. Não tropece, não, primeiro vou a tropeçar e depois pido ajuda. Não, antes de tropeçar, ou se algo está passando, lhe empurrando a tropeçar, chame para mim, 099 895 9144. Eu estou à disposição 24 horas por dia. Qualquer coisa que está passando, mas está passando algo e me dá medo de falar. Não tenha medo de falar, porque nós outros vamos lhe escutar, vamos lhe orientar. Se você está equivocado ou equivocada, vamos amavelmente lhe orientar, porque quem não se equivoca, não é verdade? Mas o que está passando com você é verdade, nós outros vamos tomar providências para lhe ajudar, porque não queremos que nenhum servo caiga em uma trampa, venga tropeçar, mas queremos a cada dia estar caminhando com os dedos de manos tomada, para que quando termine esta caminhada, terminemos em la glória de Deus e que nada se perda, ok? Então, que Deus bendiga a todos ustedes, um grande saludo e hasta la próxima.